Oi gente, professor Antônio com mais um vídeo. Neste vídeo vamos estudar o ponto de mínimo e o ponto de máximo da função quadrática. Vamos lá? Função quadrática. O que é uma função quadrática? Podemos dizer que é toda função do tipo y igual a ax2 mais bx mais c com a, b e c reais e a diferente de zero, definida para todo x real, ok? E como é o gráfico da função quadrática? O gráfico da função quadrática é uma parábola. Uma parábola ela pode ser assim, côncava para cima, com abertura para cima, ou pode ser assim, côncava para baixo, com abertura para baixo. Quando é um caso e quando é outro? Ela é côncava para cima quando o coeficiente A é positivo, maior do que zero. Quando este númerozinho que está aqui, que acompanha o x ao quadrado, for positivo. E ela é côncava para baixo quando este azinho aqui, que acompanha o x ao quadrado, for negativo. Ok? A parábola, tanto côncava para cima quanto côncava para baixo, ela tem este pontinho aqui, que é chamado de vértice da parábola. Neste vértice é onde ocorre o valor mínimo ou o valor máximo da função. Neste caso, quando ela é côncava para cima, é aqui que ocorre o ponto de mínimo. É aqui no vértice onde a função assume seu menor valor. Então, este ponto é chamado de ponto de mínimo. Se a parábola for côncava para baixo, quando A é menor do que zero, também ela tem este pontinho que é chamado de vértice. Neste caso, este vértice é o ponto de máximo. É o ponto onde ocorre o maior valor da função. É onde a função quadrática assume o maior valor. Então, no vértice é onde ocorre seja o ponto de mínimo, se for côncava para cima, ou ponto de máximo, se for côncava para baixo, ok? Agora, este vértice, ele tem as suas coordenadas. O que é isso? Ele tem um x e ele tem um y. As coordenadas do vértice, elas são dadas da seguinte forma. As coordenadas do vértice, ela é menos b sobre 2a. Este aqui é chamado de x do vértice. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então aqui, a abscissa do vértice, que é menos b sobre 2a, é o x do vértice. O b é o coeficiente aqui da função. E o a também é o coeficiente da função. Okay? E este menos delta sobre 4a é o y do vértice. O delta é o discriminante, b ao quadrado menos 4ac, dividido por 4a. O x do vértice é o valor de x, onde vai ocorrer o valor de máximo ou de mínimo da função. E este menos delta sobre 4a é justamente o valor máximo ou valor mínimo da função, dependendo de como é sua concavidade, se é para cima ou para baixo. Ok? Vamos agora ver alguns exemplos. O primeiro exemplo é este aqui. Fernando demarcou uma região retangular de 100 metros de perímetro em um terreno para construir uma casa. Calcule as dimensões dessa região para que Fernando aproveite a maior área possível. Temos uma região retangular. Vamos fazer aqui o retângulo. Aqui temos a região retangular que Fernando demarcou. Não sabemos quais são suas dimensões. Então vamos chamar uma de x e a outra de y. Obviamente, se aqui é x, a sua paralela também vai ser x. Da mesma forma, y e y. O que é que a gente sabe? Que o perímetro deste retângulo é 100 metros. Então, o perímetro é somar esses lados aqui. X mais y mais y. Então, x mais x dá 2x. Mais y dá 2y. Tudo isto igual a 100. 100 metros. Se a gente dividir por 2, simplifica aqui essa expressão. A gente vai ter que x mais y
é 50. Aqui está querendo a área. Como é que se calcula a área? A área de um retângulo é base vezes altura, ou largura vezes comprimento, né? No nosso caso aqui, x vezes y é a área. Certo? Bom, mas observe que aqui a gente tem x mais y igual a 50. Se a gente isolar x ou isolar y, vamos isolar y. Então, y vai ser 50 menos x. Então, a gente já acha o valor de y em função do valor de x. Agora, vamos pegar a expressão que representa a área. A área vai ser quem? Vai ser x vezes y. Só que no lugar de y, vamos colocar 50 menos x, que é o valor de y que a gente achou. 50 menos x. Esta área está dependendo do x. Então, a área está em função do x. Vai ser a de x. Bom, o que queremos? Queremos saber as dimensões para que esta área seja a maior área possível. Observe que esta expressão aqui, se a gente multiplicar, vai dar uma expressão do segundo grau, né? Então, vamos ter que a de x vai ser x vezes 50, dá 50x. E x vezes menos x dá menos x ao quadrado. Reescrevendo isso aqui, arrumando, né? Fica menos x ao quadrado mais 50x. Observe que é uma função quadrática. É uma função polinomial do segundo grau. E aqui o a está negativo. Se o a está negativo, é porque ela é assim, côncava para baixo. O seu gráfico é desse tipo aqui. Então, ela tem um ponto de máximo. Um ponto de máximo aqui no vértice. E como é que eu acho esse ponto de máximo? Só eu calcular as coordenadas do vértice. O x do vértice. Aí eu vou ter o valor do x onde ocorre a área máxima. Então, o x do vértice é quem? Menos b sobre 2a. Então, vai ser menos b, b é 50. Então, menos 50 sobre 2a. A é menos 1. Então, vai ficar menos 50 sobre menos 2. Vai dar 25 positivo. Então, o x do vértice é 25. Observe que nesse x do vértice é onde justamente ocorre a área máxima. Se a gente pegar esse x do vértice e substituir aqui no lugar desse x e no lugar desse x, nós vamos encontrar o maior valor da função. Vamos encontrar a área máxima, tá certo? É o que ele quer, a área máxima. Só que aqui não pede a área máxima. Pede para a gente calcular as dimensões da região. As dimensões, qual a largura, qual o comprimento. Nós já achamos um, que é 25, o x. Agora a gente pode substituir aqui nessa expressão e achar o y. Então o que é que a gente tem? Ó? Como a gente viu que o valor de y é igual a 50 menos x, então a gente substituindo aqui o valor de x que a gente achou, então y vai ser 50 menos 25. Ou seja, y vai ser 25. Então assim encontramos as dimensões. As dimensões são quem? 25 metros e 25 metros. Ok? Se tivesse pedindo a área máxima, a gente podia calcular o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. A gente encontrava a área máxima. Ou ainda poderíamos pegar esse 25, que é o x do vértice, e substituir na expressão da área, no lugar de x colocar 25, também a gente encontraria a área máxima. No caso aqui, dá para perceber que a área máxima só é multiplicar 25 vezes 25, 625 metros quadrados. Como não pergunta a área máxima, pergunta só as dimensões, então 25 metros e 25 metros.
ok? Exemplo 2. O custo C em real de um produto é dado por esta expressão: C de x igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000, sendo x a quantidade de unidades produzidas. Qual deve ser a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo? E qual é o valor deste custo mínimo? Dá para ver aqui que o a dessa expressão aqui, desta função, é positivo. Então, a sua parábola vai ser côncava para cima, vai ser algo assim. Então, ela vai ter um valor mínimo. Este valor mínimo ocorre justamente no vértice. O x do vértice é o quê? O x do vértice é justamente o x não é a quantidade produzida? Então, o x do vértice vai ser a quantidade produzida para ela obter o custo mínimo. E qual é o custo mínimo? O custo mínimo é justamente o y do vértice. Então, aqui, ó, o x do vértice é a quantidade para obter o custo mínimo. E qual é o custo mínimo? O y do vértice. Então, vamos calcular o x do vértice e o y do vértice. Ok? A nossa expressão, deixa eu colocar ela aqui acima. Então, quem vai ser o x do vértice? Menos b sobre 2a. Menos b. Menos b, está aqui o menos. Só que o b também é menos, então vou colocar entre parênteses. Sobre 2a. A é 1, ó. Não aparece aqui, é 1. Então, menos vezes menos dá mais, fica 80 sobre 2. Então, quem é o x do vértice? 40. 80 sobre 2 é 40. Então, já encontramos aqui a letra A. Qual deve ser a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo? Então, a quantidade de unidades vai ser 40. É o x do vértice. E qual é este custo mínimo? Quanto é que ele representa? Então, a gente calcula agora o y do vértice. Temos duas possibilidades. Ou a gente calcula o y do vértice, ou então a gente pega este 40, substitui aqui na expressão, ó, no lugar de x coloca 40, faz o cálculo e a gente acha também qual é o custo mínimo, ok? Mas vamos calcular usando o y do vértice. Então, o y do vértice, quem é? Menos delta sobre 4a. Ok? Menos delta, então, ó, menos delta, que é b ao quadrado, menos 4ac. Tudo isso dentro do parênteses, tá? Por causa desse menos. Sobre 4a. Só agora a gente substituía. O y do vértice vai ser menos, abrir parênteses, ok? B, quem é B? B é menos 80. Então, menos 80 ao quadrado, menos 4a, a é 1, vezes C, C é 3.000, dividido por 4a. 4 vezes 1, a é 1. Então, fazendo esse cálculo, vamos fazer o cálculo dentro do parênteses logo, igual, ó, o menos, esse menos aqui, parênteses, 80 ao quadrado é 6.400, que é 80 vezes 80, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3.000 dá 12.000. Fechei parênteses. Sobre 4. Observe que aqui 6.400 menos 12.000 dá 5.600. Dá menos 5.600. Então, ó, menos daqui. Menos 5.600 sobre 4. Então, continuando, o que é que a gente vai ter? Que o y do vértice é menos vezes menos dá mais, fica mais.
5.600 dividido por 4. 5.600 dividido por 4 dá 1.400. 1.400. Então, o que é que a gente conclui? Que o valor do custo mínimo é R$ 1.400. Ok? Essa é a resposta. Terceiro exemplo. Na figura, o quadrado externo tem lados de medida 12 centímetros e os segmentos indicados medem x centímetros. Determine. Letra A. O valor de x para que a área em azul do quadrado seja mínima e o valor dessa área mínima. Então, o valor de x para que a área seja mínima e qual o valor da área mínima. Observe que o lado desse quadrado maior é 12. Obviamente, este pedaço vai ser quanto? Vai ser 12, que é tudo, menos x. Então, esse pedacinho vai ser 12 menos x. O mesmo ocorre aqui, ó, 12 menos x. O mesmo ocorre aqui, 12 menos x. E com esse lado também, 12 menos x. Ele está querendo saber a área desse quadrado azul. Então, como é que eu calculo a área desse quadrado azul? Eu sei que esse quadrado maior tem 12 centímetros. Então, a área do quadrado azul, que é o que está querendo, vai ser quem? Vai ser a área desse quadrado amarelo, desse quadrado maior. Qual é a área do quadrado maior? Não é 12 centímetros o lado? Então vai ser 12 vezes 12, 144. Menos a área desses pedacinhos aqui. Ó. São quatro triângulos congruentes, têm a mesma medida. Então, como é a área de um triângulozinho desse? É x vezes 12 menos x dividido por 2. E são 4 triângulos desse. Então, vou ter que subtrair desse 144. Então, desse 144, vou subtrair a área de 4 triângulos desse. Então, vai ser 144 menos 4 vezes a área de um triângulo desse. Qual a área de um triângulo desse? É x vezes 12 menos x sobre 2. Ok? 144 é a área maior, a área do quadrado maior, que é 12 vezes 12, 144, menos 4, porque são 4 triângulos, vezes a área de um triângulo. Qual a área de um triângulo? X vezes 12 menos x, dividido por 2. Fazendo os cálculos aqui, o que é que vamos ter? 144 menos, observe aqui, ó, menos 2x vezes 12. Dá menos 2x vezes 12, dá menos 24x. E menos 2x vezes menos x dá mais 2x ao quadrado. Ok? Isto é a expressão que representa a área. A área em função do x. Ok? Vamos colocar só na forma normal, x ao quadrado na frente. Não é obrigado, mas só para facilitar. Bom, percebe-se aqui que o A é positivo. Então, esta parábola ela é côncava para cima. Ela é desse tipo. Se ela é côncava para cima, ela tem um valor de mínimo. E esse valor de mínimo ocorre justamente no vértice. Aqui está perguntando o valor de x para que a área em azul do quadrado seja mínima. O valor de x para que a área seja mínima é o x do vértice. Ok? É o valor onde vai ocorrer a área mínima. E qual é esta área mínima? Esta área mínima justamente é o y do vértice. Então, o valor de x para que a área seja mínima é o x do vértice. E qual é a área mínima? O y do vértice. Então, vamos calcular o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. Então, menos b. b é menos 24. Sobre 2a.
A é 2, então 2 vezes 2. Então, o que temos aqui? Ó? Menos vezes menos dá mais 24, sobre 2 vezes 2, 4. Então, o x do vértice é 6. 6 o quê? 6 centímetros. Achamos o x do vértice, que é a letra A. Qual será agora a área mínima? Temos duas possibilidades. Pegar esse 6 e substituir aqui, nessa expressão, e aí a gente acha qual é a área mínima, ou então calcular o y do vértice, ok? Vamos calcular o y do vértice. O y do vértice menos delta sobre 4a. Para não ficar uma conta muito grande, vamos fazer o cálculo do delta aqui separado. Delta é igual a b ao quadrado, que é menos 24, menos 4 vezes a é 2, vezes 144, que é o c. Então, esse delta vai dar 24 ao quadrado, dá 576, menos 8 vezes 144. 8 vezes 144, nós temos 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 4, 32. E 3, 35, vai 3. E 8 vezes 1, 8. E 3, 11. Dá 576 menos 1.152. Subtraindo aqui, nós vamos ter menos 6 para 12. 6. Vem 1 para cá, fica 8 para 15, 7. Vem 1 para cá, fica 6 para 11, 5. Dá menos 576. Então, esse é o valor de delta. Então, agora, quem vai ser o y do vértice? Vamos calcular o y do vértice. Então, o y do vértice vai ser menos delta, menos esse valor que a gente achou, sobre 4 vezes 2, que é o valor de A. Então, vai dar 576 sobre 8. Dividindo 576 sobre 8, nós vamos achar 72. Ok? 72 o quê? Centímetros quadrados. Então, a área mínima é o quê? 72 centímetros quadrados. E o valor de x, onde ocorre esta área mínima, é 6 centímetros. Ok?